Boa tarde a todos. Assalamu alaikum. Esse é o sinal de tolerância religiosa, convívio harmônico. Se vocês sabem cumprimentar através do cumprimento islâmico, já está bom demais já. Em nome de Deus, o clemente, misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas. Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos eles, seus familiares, companheiros e seguidores até o dia de juízo final. Peço a Deus que nós sejamos seguidores do exemplo dessas pessoas enviadas por Deus para iluminar o caminho da humanidade e para guiá-las ao caminho do divino, para guiá-las ao caminho da felicidade nessa vida e na próxima. Peço a Deus nessa tarde abençoada, nesse local abençoado, nessa reunião abençoada, que todos nós sejamos felizes através das boas ações, da justiça, da paz, do respeito mútuo, nessa vida e na próxima. Amém. Gostaria, em nome da presidente dessa mesa, de agradecer a todos os presentes, a todos os integrantes da mesa. E, em primeiro lugar, a gente agradece a Deus por Ele nos ter dado essa oportunidade de nos reunirmos para fazer o bem. Quantas pessoas hoje estão reunidas para pensar e fazer o mal, enquanto nós estamos reunidos para pensar e fazer o bem, pensar em justiça, pensar em respeito. É assim que se combate o desrespeito, com respeito. É assim que se combate a injustiça, com justiça. É assim que se combate a intolerância, com tolerância. Quando a gente se une, a gente é muito mais forte. Quando uma pessoa, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diz: o melhor dentre vós é aquele que tem vida longa e boas ações, e o pior dentre vós é aquele que tem vida longa e más ações. Peça a Deus que nós tenhamos vida longa e boas ações, repletas de boas ações. Em outro momento, o profeta Muhammad, ele diz: faça o que você quiser, da mesma forma como você empresta, lhe será emprestado. É a lei da reciprocidade. Tudo que a doutora desembargadora disse agora aqui, eu falei, bom, a gente já pode desfazer a mesa, né? Já falou tudo, falou em nome das religiões, é exatamente isso que a gente veio para falar. Ela resumiu tudo, acabou com a fala de todos. Infelizmente, hoje nós vivemos uma crise de valores. As pessoas falam em crise econômica, em crise disso, em crise daquilo. Tudo isso são consequências de uma única crise, crise de valores. Quando há uma crise de valores, aparecem todas as demais crises. O ser humano está numa questão de crise de valores. E quando há uma crise de valores, a única forma de restituir a justiça é através dos valores. Nós devemos ser essas pessoas, não esperar que o outro pratique. Eu devo começar respeitando o outro, fazendo justiça. Primeiro com Deus, depois comigo, depois com o meu próximo, meu ambiente mais restrito e depois o mais distante. E dessa forma eu vou respeitar a Deus, respeitar a mim, respeitar o próximo, respeitar o meio ambiente, tudo que vive nele. E assim nós vamos preservar a nossa casa, o planeta. Assim eu vou ser autossustentável. Assim a religião, ela prega e ela vai ser aplicada. A religião que é de Deus, Deus é que determina as regras que devem ser seguidas. No Alcorão Sagrado, Deus, ele diz, quando fala de justiça, ele diz:
لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Ok? Souberam, salam aleikum, essas não souberam. Deus diz, Deus não proíbe, não vos proíbe de ter um bom relacionamento, de querer o bem para as pessoas e de serem justas com as pessoas que nunca os agrediram na religião, não restringiram seus direitos religiosos e não vos retiraram de vossas casas injustamente. A ordem de Deus é que se não há uma guerra, se uma pessoa não cometeu uma injustiça contra mim, eu devo, mesmo que não seja da minha religião, ou da minha cor, ou da minha nacionalidade, ou da minha família, ou da minha etnia, Deus está me ordenando a fazer o bem para ela, e ser justo com ela. E é um direito meu eu discordar de ti, e é um direito seu discordar de mim. O que não é direito de um e do outro é desrespeitarmos uns aos outros. Portanto, a justiça é Deus, porque Deus, um dos atributos de Deus no Alcorão Sagrado é o justo. O justo, esse é um dos atributos e um dos nomes de Deus. Quando eu pratico a justiça, eu estou aplicando o nome de Deus e o atributo de Deus, e eu estou sendo uma pessoa que está honrando a Deus. É incoerente um muçulmano, um religioso, se dizer justo, ou se dizer adepto de Deus, seguidor de Deus, e ele não pratica a justiça. É muita incoerência. Por isso que as pessoas hoje vivem num desequilíbrio. Muitas pessoas vivem em desequilíbrio. Por quê? Elas creem em algo, dizem crer nisso, só que a sua atitude é diferente, é incoerente com aquilo que ela acredita e daquilo que ela fala. Ou às vezes ela fala algo e é diferente daquilo que ela crê. Esse desequilíbrio está trazendo muitos problemas para a nossa sociedade, e traz intolerância, traz injustiça, traz desrespeito. Quando Deus fala sobre a paz, Ele diz, وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Fiquem tranquilos, não vou pedir que vocês traduzam. Deus diz, e se eles, quer dizer, alguém te agrediu, e eles se inclinarem para a paz, inclina-te você também, mesmo você sendo injustiçado, o inocente, inclina-te tu também para a paz, e confie em Deus. Por quê? Mesmo que você abdique do seu direito, da sua justiça, ainda é o melhor, porque viver em paz, viver em justiça, é melhor do que você exigir o seu direito. Isso não quer dizer que você não deva exigir o seu direito, é seu direito. Porém, se você perdoar, é muito bom. É muito bom você perdoar. Quando é direito seu, individual, agora coletivo não. Quando me agridem como coletivo, é direito, eu não posso falar em nome do grupo, eu tenho que consultar o grupo. E se o grupo decidir abdicar do seu direito, então é melhor para o grupo. Quando a questão da intolerância ou da tolerância religiosa, do convívio religioso, eu trago alguns exemplos. Deus no Alcorão Sagrado, Ele diz, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Deus ordena a justiça. Inna Allah ya'muru bil adli. Ele ordena a justiça. E ordena fazer o bem. E ordena fortalecer os laços familiares. Essas são as ordens de Deus.
E em outro momento Deus ele diz: Inna Allah ya'muru, Inna Allah, ya ayyuhalladhina amanu, ou ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Deus está dizendo, ó seres humanos, ele não está falando com os muçulmanos, ele está falando com todas as pessoas, os seres humanos. Ó seres humanos, de fato, Deus vos criou de macho e fêmea, e fez de vocês tribos e nações, para que vocês se conheçam uns aos outros, saibam que o melhor dentre vós é o mais de boa conduta entre todos. Veio um homem para o profeta Muhammad e disse: ó mensageiro de Deus, quem é o melhor das pessoas? Ele disse: é o mais benéfico às pessoas. Essa é a melhor pessoa dentre as pessoas, é aquele que faz o bem para as demais pessoas. Ele não falou para o muçulmano, para o judeu, para o cristão, para o ateu, para o de matriz africana, não, todos. O melhor dentre as pessoas é o melhor, o mais benéfico para as outras. O profeta Muhammad, quando no início do governo islâmico, saiu de Meca e chegou em Medina, a primeira coisa que ele fez, ele encontrou lá judeus, tinham 3 tribos de judeus, tinham cristãos e tinham os politeístas, árabes. E os muçulmanos chegaram, muitos se converteram ao Islã, estabeleceram um governo islâmico, e o profeta, como governante dos muçulmanos, chegou, e a primeira coisa que ele fez, ele uniu entre todos, porque haviam guerras entre eles, guerras religiosas, e o profeta chamou todos para fazer um congresso, e esse é o primeiro congresso interreligioso na era islâmica. O profeta chamou para um congresso, para um acordo, e foi ali feito um tratado de Medina. Busquem esse tratado, já que nós estamos falando aqui numa casa de leis, num tribunal, né, na escola de magistrados. Busquem esse tratado e vão ver que todos foram tratados, cada um de acordo com a sua religião. E o profeta Muhammad, como governante, todos votaram nele como sendo governante de Medina. Os judeus, quando vinham para ele com algo, ele mandava trazer a Torá e o Talmud, e julgava-os de acordo com o Talmud, cada um de acordo com a sua lei, de acordo com aquilo que ele entendia, e não de acordo com as leis islâmicas, isso demonstrando o respeito às demais religiões, mesmo ele não acreditando, mas respeitando o direito de crença do outro, respeitando a crença do outro, a ideologia do outro. E o profeta Muhammad, ele diz: La'ana Allahu la'ina walidayh, amaldiçoado aquele que amaldiçoa seus pais. Aí perguntaram: como é que pode alguém amaldiçoar os próprios pais? Ele falou: fulano amaldiçoou os pais de fulano, esse fulano, segundo, volta e amaldiçoa os pais do primeiro. Dessa forma, ele foi motivo de amaldiçoar os próprios pais. É a mesma coisa, a pessoa que ofende a religião dos outros, está abrindo portas para as pessoas ofenderem a vossa religião, a vossa crença. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diz: há pessoas que são portas abertas para o bem, portas fechadas para o mal. E há pessoas portas abertas para o mal, portas fechadas para o bem. O paraíso está reservado para as pessoas que são portas abertas para o bem e portas fechadas para o mal. Peço a Deus que todos nós sejamos portas abertas para o bem, portas fechadas para o mal. Em outro momento, e eu queria chegar depois, eu estou passando Medina, daqui a pouco em Jerusalém, quando Omar, o segundo califa, sucessor do profeta Muhammad, quando entrou em Jerusalém e fez um acordo com os patriarcas, ao chegar lá, deu a hora da oração dos muçulmanos, e tem que procurar um lugar para rezar. E aí os patriarcas ortodoxos cristãos abriram as portas da igreja para Omar e disseram para ele, o governante dos muçulmanos: reze aqui dentro. Sinal de cordialidade entre os religiosos. E ele disse não, se recusou e foi rezar em outro lugar. E as pessoas, os patriarcas, ficaram chateados, achando que aquilo fosse uma atitude
de não querer a paz. Quando ele terminou, perguntaram para ele, por que não aceitou a nossa oferta, a nossa cordialidade? Ele falou, eu agradeço, porém, eu temo que um dia, no futuro, venha algum fanático e diga, Omar rezou dentro dessa igreja, nós vamos tomá-la e transformá-la em igreja, em mesquita. Para evitar isso, preferi rezar fora e não rezar dentro da igreja. Chegando ao Brasil, o nosso país, os primeiros que vieram ao Brasil, dos escravos, escravizados na África, capturados e escravizados contra a sua vontade, que vieram para cá, parte deles eram negros, eram africanos, eram escravos muçulmanos, sabiam ler e escrever, trazidos da Nigéria, e Babalaô conhece lá a comunidade, na Nigéria. Quem quiser, vá ver na Bahia, o que restou dessa comunidade. Eles conviviam, esses muçulmanos que sabiam ler e escrever, vindos do Sudão, vindos do Senegal, da Nigéria, de outros lugares, eles conviviam com os demais escravos, adeptos de outras religiões, e muita coisa que se usa nas religiões de matriz afro, elas são de origem islâmica. Oxalá, o que significa Oxalá? Em árabe, Idha Sha Allah. Oxalá, é Deus, Allah. Oxalá, se Deus quiser, em árabe, Idha Sha Allah. E outras coisas mais. Dos sinais do convívio, do respeito, nós temos aqui no Brasil, quem quiser conhecer, vá na igreja da Lapinha, visite a igreja da Lapinha em Salvador, e você vai ver uma igreja por fora, e quando entrar você vai ver uma mesquita por dentro, e ainda até hoje, a abóboda, tudo escrito em árabe, hoje, está lá na Bahia. Sabem a história disso? Os padres construíram uma igreja, e sabiam que os escravos muçulmanos, eles tinham um dom da arte de decoração, da arte islâmica, dos mosaicos, arabescos, e aí pediram que os escravos decorassem a igreja por dentro, e aí vem os escravos muçulmanos, nunca haviam decorado uma igreja, sabem decorar uma mesquita, e fizeram uma mesquita por dentro, fizeram a abóboda, e inclusive colocaram um mimbar. O mimbar é o altar onde o sheik faz o discurso da sexta-feira, que é diferente do púlpito católico. E os padres, quando chegaram, olharam, não sabiam para que servia, colocaram uma estátua, um santo lá em cima, e o santo está até hoje lá. Está escrito em árabe, até hoje está escrito em árabe, na abóboda. Por fora uma igreja, por dentro uma mesquita. Isso no nosso país. Esses são sinais de que no passado sempre vivemos bem. Em alguns momentos havia atrito, porém nunca como hoje a intolerância e a falta de valores e a falta de respeito esteve tão evidente. Por quê? Porque uma parte da mídia e uma parte de setores da sociedade lhes interessa vender a agressão, vender violência, porque lhes rende lucro. Nós não podemos cair nisso, nós temos o conhecimento, nós temos a pesquisa, nós temos uns aos outros, que demos as mãos, porque nós trabalharmos nas convergências é muito mais importante e muito mais poderoso do que trabalhar nas divergências. Se eu trabalhar nas divergências, se eu olhar no espelho, eu vou encontrar defeitos em mim e eu não vou me suportar. Porém, se eu trabalhar nas convergências, eu trabalho com qualquer pessoa, mesmo que ela seja mais distante de mim na ideologia, mas sempre vou encontrar algo que vá me unir a ela, nem que seja na humanidade.
Eu vejo animais, pessoas, seres humanos correndo atrás de animais. E o ser humano é muito mais próximo de mim do que os animais. Apesar de uns serem mais feios que outros, mas a atitude deles serem piores do que alguns animais, porém, sempre nós podemos dialogar, sempre podemos trabalhar naquilo que nos une. Que Deus guie a todos, que nós sejamos pessoas, portas abertas para o bem, portas fechadas para o mal. Assalamu alaikum.